Ligar a Deus. Não é verdade? Além do que, eu fico com essa orientação. Não foi perfeito. Pastor, muito bem colocado, e o evolucionismo de Charles Darwin, ele não passa de uma teoria que nunca foi provada nos meios científicos. Não tem comprovação nenhuma. É uma teoria. Enquanto a gente não prova a nossa teoria, uma teoria não provada não pode ser ciência. Portanto, o trabalho, o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, é uma teoria que é imposta nas escolas, muitas essas questões, mas realmente não tem um peso, não tem uma comprovação, né? Viemos dos símios, os símios continuam lá. Sim. E nós continuamos cá, nós evoluímos. Macaco continua macaco. Né? Paulatinamente, através do tempo, através dos anos, mas essa questão de Charles Darwin nunca foi de fato provada. É uma coisa imposta e, portanto, vai de contra a palavra de Deus, e nós ficamos com a palavra de Deus e refutamos e rechaçamos todo esse tipo de ensino que não é provado e que se impõe garganta abaixo dos nossos estudantes. Então nós podemos concluir então. E vale a pena ressaltar que até o século XV a visão do criacionismo era uma informação central, absoluta. Agora o homem do século XV, ele entra para a questão das perguntas, da razão. O homem começa a questionar a Deus. Por quê? Antigamente, a teologia era o ponto central. A filosofia era serva da teologia. Agora o homem quer fazer a teologia serva da filosofia. E isso não pode, e foi o que aconteceu com ele. Darwin, então, trouxe uma informação inusitada, fora da realidade, fora do ponto de vista do criacionismo. Por isso, sim, ele teve seus adeptos e até hoje. E era uma resposta que veio no momento que agradou a ciência, porque a ciência que já estava no século XVI e XVII querendo tirar Deus do centro, em Darwin encontraram esse ponto-chave para fazer essa guinada e matar Deus, vamos dizer assim. Então, no caso, eu poderia concluir, passando para a próxima pergunta. Então, quem acredita na evolução, então são mais fanáticos do que nós. Poderíamos dizer dessa forma. Porque eles acreditam numa coisa que não pode ser provada, que até hoje é uma simples teoria. E outro elemento importante da nossa conversa aqui é que, no caso, a Bíblia, né, é uma revelação de Deus para nós. Deus se revela ao homem, Deus se mostra ao homem. O homem conhece o Deus da Bíblia porque ele se faz conhecido para o homem, ele se apresenta para o homem. Olha, se você for pensar e botar numa balança, vocês provam a existência de Deus. Primeiro, Deus, não podemos provar a existência de Deus, porque se provarmos a existência de Deus, ele passa a ser um ser inferior. Deus é um ser superior. Portanto, lá em Tiago, se não me falha a memória, está escrito que cremos que os mundos vieram a existir pela palavra de Deus. Hebreus 11, obrigado. Hebreus 11, 3. Cremos que os mundos vieram a existir pela palavra de Deus, pela palavra criativa, pela palavra criadora. Ali já está revelado o que a ciência hoje traz, o mundo quântico, que foi criado daquilo que não existe. É verdade. A segunda pergunta, inclusive, já até já começou a ser resposta, né? E é muito interessante quando o pastor falou a respeito da Bíblia, que ela é a revelação de Deus. Podemos dizer que é uma carta que Deus escreveu ao homem. Carta de amor. A carta de amor, descrevendo, mapeando, dando todas as direções. Então, não há como discordar, né, dessa verdade. Já que foi respondido, né, sobre a
questão da existência A de primeira Deus. parte, né? Se não tem como provar a existência, Não mas tem tem. como provar que Deus A não existe. inexistência. Já foi até falado aqui a respeito da criação, que cada criatura, ou seja, todos os objetos têm o seu selo de qualidade. Então, eu creio que da mesma forma toda criatura tem um selo de Deus, a assinatura de Deus, quem criou. Não, e sobre essa questão que você falou, que é o manual, a Bíblia é um manual inteiro a despeito do homem. Por exemplo, Salmos fala sobre a anatomia do homem. Você vai encontrar nos Salmos o sofrimento da alma, as angústias dos seus pensamentos. Ali, a gente, ao discorrer o livro de Salmo, a gente vai conseguir observar que o salmista estava mais preocupado com a sua alma do que com o seu próprio corpo. Então, a gente encontra no Salmo a anatomia da alma. Então, a Bíblia, ela tem respostas para tudo, até para os maiores segredos que o homem carrega consigo mesmo. Aqui, na Bíblia, a gente se desvenda com todo esse mistério. Muito bem. A fé em Deus e a ciência se contradizem? Um cientista, só para dar um exemplo, um cientista, ele pode ser um evangélico, um cristão, ou um cristão, ele pode ser um cientista de ponta? Tem algum problema uma pessoa ter fé em Deus e ela ser considerada um bom cientista? Em absoluto, não existe nenhuma dificuldade. Nós temos muitos cientistas cristãos, cientistas, pregadores da palavra de Deus. Nós conhecemos várias pessoas que exercem essa função tão sublime, que é ser um cientista e conhecerem a Deus através da palavra de Deus, através da revelação de Deus. Estou tentando me lembrar um nome aqui, que é muito conhecido no Brasil, é Lourenço, não sei, da igreja, se não me engano, presbiteriana, que é um grande cientista e fala com propriedade, e é uma coisa maravilhosa você vendo aquele cientista falando das coisas de Deus com propriedade e usando a própria ciência para mostrar que não tem contradição entre Deus e a ciência. Sabe por que não tem contradição entre Deus e a ciência? Porque a ciência é do próprio Deus. Deus que nos deu inteligência para a gente desenvolver. Portanto, essa questão racional, essa coisa, né? Deus deu aos hebreus a revelação e deu aos gregos a filosofia. Pois muito bem. E foi ótimo a política. Pois é ótimo a gente pensar assim, porque no final das contas, quem é o autor da revelação é Deus, e quem é o autor do pensamento também é Deus. Nós pensamos pela ciência e foi Deus que nos proporcionou esta ciência, e através dessa ciência nós sabemos que a Bíblia vai dizer que um ano para Deus, que um dia para Deus pode ser como um ano, ou 1000 anos, ou vice-versa. O que significa dizer que quando a Bíblia fala de dias, a gente tem que pensar um pouco e não pensar nem sempre nesse dia de 24 horas. É uma questão de interpretação, de hermenêutica. O pastor já está adiantando uma outra questão aqui nossa, mas interessante o pastor falar sobre a ciência, realmente sabedoria de Deus, que me veio aqui agora o pensamento como que João começa descrevendo o seu evangelho, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a própria sabedoria, o saber de Deus, a palavra, o conhecimento se fez carne para falar na nossa linguagem, né? Porque nós não conseguimos entender. É verdade, e ele foi o único que escreveu com essa profundidade. Né? As revelações de João realmente foi uma revelação do Espírito, o verbo, a palavra, né? Se tornar carne como nós, como que ele chegaria a esse entendimento? Somente pelo Espírito